A Rádio Maria Brasil apresenta Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liturgia deste domingo nos convida a prescindir da sabedoria do mundo e a escolher a sabedoria de Deus. Só a sabedoria de Deus, dizem os textos bíblicos deste domingo, possibilitará ao homem o acesso à vida plena, à felicidade sem fim. Já havia muito que os discípulos andavam com Jesus. Jesus os queria instruir. Eles estavam ainda por aprender a lição da cruz. Enquanto Jesus lhes aponta a sua anulação na cruz, a sua entrega e a sua morte e ressurreição, eles vão discutindo os lugares importantes, os poderes, as promoções, os títulos. Numa palavra, qual deles era o maior? Jesus, na lógica da sabedoria da cruz, eles na lógica e na sabedoria do poder. Jesus percebe a ambição deles, que imaginavam um futuro reino onde ele fosse o Messias triunfal. Jesus até que dá a cada um o direito de ser o maior, mas inverte o caminho para lá chegar, o do serviço. Reina mais quem serve melhor. Quem quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e aquele que serve a todos. Imaginemos o calor da discussão e as paixões acesas no seio do grupo a propósito de quem ocuparia o primeiro lugar, quem substituiria o chefe, quem conquistaria a direção do grupo, quem controlaria o aparelho do poder. É a corrida para estar à frente das coisas, sem o sentido dos outros e sem a dimensão do serviço. Afinal, um mal tão generalizado na vida civil e mesmo no seio das comunidades cristãs. Luta-se por causa dos lugares e não por causa do serviço. O exercício da autoridade como um serviço à harmonia e ao bom funcionamento das instituições ou uma poltrona de superioridade. O aperfeiçoamento no trabalho, a minha entrega às coisas e às pessoas é motivada pelo bem-querer aos outros ou por uma estratégia de campanha a caminho do poder?
Não há problema quando queremos ser homens maiores, os mais perfeitos, os mais competentes. Vai mal quando estas coisas não nascem de um radical sentido de serviço aos outros. Nisto de servir, mais ainda de servir na igreja, cada um se prepare para morrer, para perder, para se consumir, para se gastar pelos outros. Porque na igreja não pode haver subida de escalão. Serve-se mais quando mais se ama. Ouve-se dizer muitas vezes que ser bom não compensa. É evidente que nem tudo corre bem ao justo, embora o prêmio final lhe esteja garantido. E nem tudo corre mal ao pecador, embora lhe esteja reservado o justo castigo. Às vezes acontece precisamente o contrário. O justo vê-se envolvido em ciladas, ultrajes e torturas, e é condenado como infame, porque a sua vida incomoda os ímpios. Chegam mesmo a pô-la à prova, só para verem até onde vai a sua coragem e a proteção de Deus, como ouvimos no livro da sabedoria. Quão difícil é ser discípulo de um crucificado, sendo o último e servo de todos para ser o primeiro, e aceitando uma criança carente e indefesa como a personificação do seu mestre. Cristo sabia-o, mas foi isso que lhes disse. Quando chegou em casa, tinham-no reconhecido como Messias, tinham-no optado por segui-lo, e ele leva-os a sério, tentando promovê-los a discípulos conscientes. A cristãos adultos, diríamos hoje, nós vivemos numa sociedade profundamente competitiva. Desde pequenos que assimilamos a ideia de que se não se for bonito, esperto, endinheirado e atraente, nunca se terá sucesso na vida. Daí a fonte dos inúmeros conflitos existentes entre homens e também entre as comunidades cristãs. A liturgia da palavra deste domingo vem nos recordar que o discípulo de Jesus deve fazer-se pequeno e considerar-se ao serviço dos mais pobres, segundo a sabedoria de Deus. Saibamos evitar o dedo apontado em atitude arrogante de quem impõe a sua própria vontade. As mãos que roubam e os dedos que apontam, os olhares sobranceiros, invejosos ou maldosos, que dividem, os pés que nos conduzem por caminhos de vingança, mas sejamos capazes de estar ao serviço dos nossos irmãos carentes, como construtores de justiça, de bem e de paz. Peçamos ao Divino Pai Eterno que aceite a nossa boa vontade e nos ajude através da comunhão do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo, Filho de Deus, a tornarmos-nos motivo de paz, compreensão, generosidade e misericórdia para com os homens nossos irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta, Senhor, é a nossa oração.
a nossa oração por um dia feliz. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil Oração por um Dia Feliz, com Dom Washington Cruz.